O amor de Deus supera qualquer preconceito. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de 2 Crônicas 19, versículo 7, que o Senhor nosso Deus não tolera uma justiça perversa, parcialidade ou aceitação de suborno. Nós temos acompanhado o que tem acontecido nos Estados Unidos em relação ao racismo e preconceito. Os últimos acontecimentos e todo o povo indo para as ruas por conta da morte daquele cidadão negro americano. Segundo o pastor Rick Warren, o país está uma verdadeira bagunça. Em meio à pandemia, outros assuntos se afloram. Crise política, crise econômica e agora, por que não também dizer, crise social. E a igreja não pode ficar em silêncio diante disso. O corpo de Cristo, nós, como irmãos, temos que falar sobre esse tema, mesmo que seja desconfortável. Não podemos ignorar o racismo, seja nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Saiba que Deus odeia o preconceito de todas as formas, especialmente o racial, e nós também devemos odiar. E por que nós não devemos aceitar o preconceito? Porque o preconceito, nesse caso racial, questiona a própria criação de Deus. Se cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, se cremos que Deus tem poder para fazer qualquer coisa, por que então Ele nos criou diferentes? A resposta está porque Deus gosta da variedade, da diversidade. Ele podia ter feito só um tipo de flor, um tipo de pássaro, um tipo de animal, uma cor de pele. Tudo Ele podia ter feito um padrão. Mas ninguém é igual a ninguém. O preconceito racial é sinal de ignorância. Quando demonstramos preconceito, mostramos ao mundo que, na verdade, nós não sabemos sobre o que nós estamos falando. Estamos revelando nossa tolice. Em 1 João, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia nos diz que quem odeia um irmão ou uma irmã está na escuridão e anda na escuridão. Eles não sabem para onde estão indo porque as trevas os cegaram. Você pode estar pensando aí, mas eu não tenho preconceito. É verdade. Talvez nós aqui no Brasil não estejamos no mesmo nível do preconceito dos Estados Unidos. Não temos ido para as ruas gritar. Mas pergunte a um irmão, a alguém que é descendente afro-americano, que é descendente oriental. Existe ainda preconceito no Brasil. Basta olhar para as empresas, cargos de liderança, basta olhar nas universidades. É um preconceito velado que ninguém fala, mas ele está aí. E nós, como igreja, como irmãos, devemos nos unir contra isso. Se você é empresário, se você tem a possibilidade de contratar pessoas, escolher pessoas, não julgue pela cor da pele. Não julgue por ser homem ou mulher. Já é comprovado que os melhores resultados nas empresas vêm da diversidade. Homens, mulheres, jovens, pessoas mais maduras. O preconceito racial desobedece o grande mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Se alguém te falasse que Jesus Cristo foi negro, você duvidaria? Olha que pensamento interessante. Todos os filmes, todas as fotos que nós vemos, especialmente aqui no Ocidente,
nos mostram um Jesus branco, em alguns lugares até de olho azul, claro. Mas será que esse é verdadeiramente o biotipo, a imagem e semelhança de Jesus? Eu não estou afirmando nem que sim nem que não, mas para pararmos e pensarmos. Deus nos fez a sua semelhança. E o que é a sua semelhança? Todos somos homens e mulheres. Essa é a semelhança que nos faz parecido com Jesus, parecido com o nosso Deus. Se você mostra uma atitude racista em qualquer que seja o aspecto, está desobedecendo a verdade da Escritura. Porque nós não podemos amar uma outra pessoa baseado em sua aparência externa. O preconceito racial é um pecado muito sério. Em Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz que se você trata as pessoas de acordo com a sua aparência exterior, você é culpado de pecado e a lei o condena. O racismo é um problema do pecado, não da cor da pele. E um dia nós daremos conta de todos os nossos pecados diante de Deus. Se porventura você, mesmo que de forma imperceptível, tem agido de alguma forma com preconceito, lembre-se do que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo e nos perdoará dos nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Nós devemos clamar ao Senhor para ter os nossos corações transformados, para que possamos amar ao próximo como a nós mesmos e assim cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você possa servir ao outro, assim como Jesus nos ensinou a amar e a servir ao próximo, não importa quem. Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.